Oi, pessoal. Muitos de vocês devem ter escutado falar a respeito do nosso planeta estar passando por um momento de transição, onde nós adentraríamos na quinta dimensão. E para que nós adentrássemos nessa quinta dimensão, então estariam ocorrendo uma série de mudanças, e essas mudanças repercutiriam até mesmo no nosso corpo físico, nos fazendo sentir determinados sintomas, determinadas dores, determinados processos interiores e mudanças que seriam responsáveis por uma série de conflitos que a gente vem passando e por uma série de questionamentos, talvez. O que acaba acontecendo é que quando a gente fala logo em quinta dimensão, a gente acaba tendo a ideia assim de repente haverá uma mudança onde um mundo maravilhoso se apresentará diante dos nossos olhos e nós entraremos em contato com seres elevados, nós estaremos no mundo de paz e de harmonia, mais ou menos como se fosse aquele retorno ao paraíso perdido. E nós, nesse mundo maravilhoso, estaríamos poupados de todos os males. Os maus teriam sido finalmente castigados e eles ficariam retidos em algum ponto. Não se sabe se é num outro planeta, numa outra dimensão, né? Eles continuariam presos na quarta dimensão e quem passasse para a quinta dimensão, então, entraria nesse outro estágio evolutivo. A gente acaba vendo as coisas dessa maneira, mas é interessante a gente perceber que não é assim exatamente que tudo acontece. Para isso é interessante que a gente venha compreender como funciona essa questão das dimensões. E para que a gente comece a entender como funciona essa questão das dimensões, é necessário que a gente retorne lá ao início de todo o processo evolutivo. O que ocorre? No início, então, a gente tem uma consciência cósmica universal, e essa consciência cósmica universal, ela sente a necessidade de se manifestar. E conforme ela vai se manifestando por determinados planos, determinadas etapas, ela vai lentamente chegando na sua estruturação, na sua densidade máxima, até atingir uma forma concreta, até atingir uma forma objetiva. A partir do momento, então, que ela atinge essa forma objetiva, é necessário que ela passe por um processo oposto, um caminho de desestruturação, para que ela consiga retornar para o ponto de onde veio, dessa vez convertida em consciência. Ou seja, então nós temos dois caminhos. Temos um caminho de descida, que vem estruturando, e tem um caminho de subida em direção à consciência, que vai desestruturando. Dessa maneira, então, a vida e a energia se converte em forma para a seguir se transformar em consciência. Para que a gente compreenda isso melhor um pouquinho como funciona, é interessante a gente perceber que essas etapas consecutivas, elas vão acontecendo em diferentes dimensões. Então nós temos a primeira dimensão, que para nós é inconcebível, seria alguma coisa assim associado a um ponto, mas é um ponto que não tem dimensão de modo algum. Por quê? Porque tudo que a gente conhece aqui tem comprimento, largura e altura, e esse ponto então não se enquadra dentro desses parâmetros. Depois nós teríamos a segunda dimensão, onde já existe um algo mais dentro desse conceito, mas ainda é inconcebível para nós. Até que nós chegamos no nosso plano, né, onde existe a forma propriamente dita, conforme eu já disse, né, com comprimento, largura e altura, ou seja, 3 dimensões. Essa energia, então, ela vem descendo até que ela atinja uma formalidade, porém, depois é necessário que haja um processo onde essa formalidade ela comece a se desestruturar para que ela possa voltar ao local de onde veio. E esse ponto que acaba acontecendo seria aquilo que nós chamamos de quarta dimensão. O que seria a quarta dimensão? A quarta dimensão seria a existência do tempo. Cronos, Saturno, devorando os próprios filhos. Por quê? Porque o tempo ele é necessário para que essa forma ela não seja perene, para que essa forma ela não permaneça eternamente. Caso contrário, ela não teria como retornar
para o local de onde veio, ela não teria como transferir as experiências adquiridas aqui no nosso plano manifestado. É interessante a gente perceber que na primeira, segunda e terceira dimensão propriamente dita, não existe o conceito de tempo. Por isso é importante, quando a gente vai estudar cosmogênese e antropogênese, que a gente tenha isso em mente e procure entender que tudo está acontecendo o tempo todo, em todos os tempos e em todos os momentos. O que acaba acontecendo, então, depois disso, surge a necessidade de uma quinta dimensão. Mas o que seria essa quinta dimensão? Essa quinta dimensão ela seria necessária para romper o conceito do tempo. Algo que o vencesse, algo que permanecesse acima dele. Então, nós vamos encontrar essa quinta dimensão associada ao plano da mente. Mas não o plano da mente racional, que a gente conhece. Essa mente que é relacionada à informação, à racionalidade, ao controle, mas sim esse plano estaria relacionado a uma mente abstrata, a uma mente intuitiva, a uma mente crística. Ou seja, ele estaria relacionado aos planos que estão diretamente ligados à nossa mônada, à nossa tríade superior, ao nosso eu imortal. E é bastante interessante a gente perceber que a nossa mente ela tem a capacidade, de uma certa maneira, de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Nós estamos lembrando o passado, mas esse passado nunca vem de modo sequencial. Nós estamos pensando no futuro, nós estamos observando o presente. Vocês percebem, né, que a atemporalidade ela faz parte da nossa mente como um todo, não da nossa mente racional, da nossa mente analítica, que ela está diretamente voltada a realizar isso, a realizar aquilo, aos prazos, às metas e coisas assim. Tá? Quando eu falo isso, estou me referindo à nossa mente em essência, que, na verdade, ela acaba sendo, sim, bastante atemporal dentro dessa analogia que nós estamos fazendo. Quando a gente fala, então, em quinta dimensão, a gente estaria se referindo a esse plano. O que acaba sendo interessante, vocês percebem que a questão da mente ela está sendo muito trabalhada, está sendo muito levantada nos tempos atuais, mas a gente percebe que isso ainda não é quinta dimensão. Porque as pessoas, através das mentalizações, dos cursos, dos processos de treinamento e coisas desse tipo, elas estão direcionando essa mente para conquistar coisas relacionadas aqui a essa nossa quarta dimensão, para coisas relacionadas à conquista do nosso ego, ao nosso sentimento de superioridade, ao levar vantagem perante os outros de uma certa maneira. Essa mente que está relacionada a esses treinamentos e coisas desse tipo, na verdade, ela está sendo usada como uma ferramenta de competitividade para que a gente possa ser bem-sucedido aqui nesse plano. E quando a gente fala isso, então, apesar da mente ser uma semente da quinta dimensão, na verdade nós não a estamos direcionando para esse ponto, mas sim aprisionando-a cada vez mais nas nossas necessidades de superioridade, as nossas necessidades de biossobrevivência. Desse modo, a quinta dimensão, ela implicaria no despertar de uma nova mentalidade, onde os nossos processos mentais estariam ligados a questões muito mais altruísticas do que egoísticas. O que acaba acontecendo, então, é bastante interessante, é a gente primeiro compreender que o nosso cérebro ele é composto de duas partes, né? Uma parte que rege o nosso lado direito, o nosso lado racional, o nosso lado objetivo, etc. E outra que rege o nosso lado esquerdo, o nosso lado criativo, o nosso lado intuitivo, o nosso lado espiritual e coisas assim. Quando a gente vai fazer um curso desses de desenvolvimento da mente para obter isso, obter aquilo, na verdade a gente está trabalhando o nosso lado objetivo. Não existe nada de espiritualizante nesses cursos
embora eles possam apresentar essa capa, embora eles possam vender essa imagem. Por quê, né? Porque a gente volta a dizer, a gente está usando tudo aquilo que a gente aprende para conseguir coisas relacionadas ao nosso ego inferior. Porém, o que acaba acontecendo é que esse nosso meridiano esquerdo do cérebro, que é aquele que rege o lado direito, ele está sendo cada vez mais e mais solicitado. Cada vez mais e mais nós temos necessidade de informação, nós temos necessidade de racionalizar tudo, de compreender, nós temos a necessidade de controlar, e por conta disso, né, vamos abrindo espaço para todo esse tipo de conteúdo relacionado a controle da mente, que acaba aparecendo nos nossos momentos, nos nossos dias atuais. Porém, o que acaba sendo bastante interessante é que tudo isso então vai dar uma sobrecarga nesse nosso meridiano do cérebro encarregado dessa parte, fazendo com que ela entre em hiperatividade. Ou seja, quanto mais informação, quanto mais racionalidade, quanto mais controle, mais o nosso lado esquerdo do cérebro ele vai sendo ativado. O que acaba acontecendo então, e isso tem a ver com os nossos dias, isso tem a ver com a questão da quinta dimensão, e a gente volta sempre para aquela questão chinesa do yin, do yang, do tal, é que sempre que alguma coisa ela entra em excesso, ela vai acabar despertando a semente daquele aspecto que lhe é complementar. Então, se a gente imaginar o nosso cérebro como sendo uma represa, onde existe uma barragem no meio separando os dois meridianos, nós percebemos que, ao colocar tanto peso num dos lados, fatalmente vai chegar um dia em que essa barragem acabe arrebentando. E quando acontece esse romper, o que acaba acontecendo então é que surge a necessidade do outro lado se manifestar em toda a sua intensidade para que possa ocorrer um equilíbrio. Porém, é necessário que os nossos medos, as nossas inquietações, as nossas inseguranças, tudo aquilo que constitui o material dessa barragem, ele seja removido para que esse trabalho de equilíbrio possa ser plenamente realizado. E o que acaba acontecendo é que no momento da ruptura dessa barragem, nós acabamos passando por um processo muito confuso, nós acabamos passando por um processo muito angustiante, porque na verdade nós acabamos perdendo todo aquele controle que nós imaginávamos possuir perante nós mesmos, perante o mundo manifestado e perante aquilo que nós consideramos ser de nossa propriedade. Quer seja isso pessoas, quer seja objetos, quer seja valores, conceitos e coisas assim. Esse sentimento de descontrole, esse sentimento de perda, esse sentimento de incapacidade, de insuficiência, ele vai fazer parte de todo esse processo. Só que para que eu possa me conectar com o que é verdadeiramente intuitivo, verdadeiramente perceptivo, verdadeiramente espiritual, eu preciso estar despido de todos os aspectos egóicos inferiores, de todos os aspectos personalísticos, porque enquanto houver um julgamento, dificilmente eu vou conseguir entrar na verdadeira essência do que significa tudo isso. Enquanto houver um julgamento, significa que esse meu ego inferior, ele ainda está bastante ativo e de certa maneira nos impondo aquilo que ele gostaria ou aquilo que ele não gostaria. Ou seja, estaria nos impondo o sentimento de que são os seus valores que são certos, que são os verdadeiros e que estão sempre acima dos demais. O que ocorre, né, em decorrência de tudo isso é que essa ruptura de barragem, essa maior interação entre os dois meridianos do nosso cérebro, vão fazer com que haja mudança nas estruturas cerebrais. E então, as nossas estruturas cerebrais, elas vão entrar num processo profundo de revisão. Para que vocês entendam mais ou menos como seria esse processo, então hoje a gente tem um computador como referência para isso. Então imagine assim, nós temos um computador
o sistema operacional que a gente usa, Microsoft, Windows, etc. E nós teríamos então que passar esse computador para um Macintosh, que usa um outro sistema operacional. Só que a gente teria que fazer a transição desses dois sistemas sem desligar o computador. Ou seja, imagine a complexidade que tudo isso vai causar, tanto nos nossos aspectos psíquicos, nossos aspectos emocionais, nossos valores racionais, nossos sentimentos, que por sua vez acabam interagindo no nosso corpo astral, que por sua vez acabam interferindo no nosso corpo físico. Ou seja, nós passamos por uma verdadeira avalanche energética para que essa transição ela possa acontecer. E é claro que a gente não tem estrutura para fazer isso de uma hora para outra, e por conta disso, essa transformação ela vai acontecendo de modo lento e gradual. Por isso, então, a gente diz talvez um ciclo de Saturno, alguma coisa maior, onde nós estamos sendo requisitados o tempo todo para a realização de uma transformação tão grande em todos os setores da nossa vida, em todos os nossos corpos, que vai acabar sendo tão profunda a ponto de ser assimilada pelo nosso próprio DNA. Porém, isso vai acontecer de uma maneira lenta também, já que a gente tem uma mudança de células a cada 7 anos, né, uma mudança completa. Ou seja, né, cada uma dessas grandes transformações, na verdade, elas vão demorando, né, 7 anos para serem instaladas. Então a gente percebe, quando a gente fala um ciclo de Saturno, um ciclo de 29 anos, como sendo o tempo onde essas mudanças elas acabam se solidificando, se sedimentando nos nossos planos físico, vital, emocional e mental. Ou seja, só a partir daí, então, é que o nosso mental concreto ele estaria apto a adentrar no novo nível de consciência e de percepção que nós poderíamos chamar finalmente de quinta dimensão. A partir daí, então, nós estaríamos formando talvez uma nova raça. Por isso a ideia de que uma nova raça vai ser a portadora de um novo estado de consciência. Mas a gente precisa entender que essa nova raça ela surge sim, porém de todas essas dores, de todos esses conflitos que vão acontecendo durante todo esse período necessário para que haja toda essa mudança, toda essa transformação, associada ao nosso DNA, associada à nossa nova mente, a nossa nova maneira de ver o mundo, a nossa nova maneira de vermos a nós mesmos. O que é interessante a gente lembrar, então, que conforme a gente vai caminhando para o divino, vai havendo uma desagregação. Isso a gente acabou falando no nosso vídeo anterior. E, portanto, né, conforme a gente vê dentro desse processo que a desagregação faz parte do caminho da nossa consciência, nós percebemos então que é necessário que esse nosso cérebro, esse nosso racional, ele passe por toda essa trituração para que tudo aquilo que constitui uma parte densa, indesejável, acabe sendo deixado para trás. O nosso lado instintivo, o nosso lado animal, por que não dizer, para que a gente finalmente possa atingir a dignidade da raça humana. O que acaba acontecendo é que conforme então essa mente ela vai perdendo essa densidade e ela vai se tornando mais sutil, ela vai se tornando mais divina, aí então ela começa a abrir os olhos para uma outra realidade, uma realidade que talvez estivesse o tempo todo à sua volta, porém ela não percebia pelo fato de estar mergulhada nas necessidades mais egoístas, de estar mergulhada nas questões individualistas, estar mergulhada nas lutas de sobrevivência. Quando finalmente essa mente ela se liberta de tudo isso, aí talvez, muito possivelmente, ela possa ter a capacidade de entrar em contato verdadeiramente com os grandes mestres, com os grandes guias, com os grandes instrutores, com os anjos, com as consciências mais elevadas, com os planos
da criação, planos da beleza, planos da harmonia, tudo aquilo que a gente sonha e a gente não consegue acessar enquanto estamos presos aqui nessas nossas questões. E assim realmente nós adentraríamos numa nova era, nós adentraríamos numa nova idade para a humanidade. Mas o que acaba acontecendo é que aquelas pessoas que ainda estão em processo de transição de dimensões, em processo de transição de consciência, elas continuarão por aqui e continuarão junto com a gente, necessitando do nosso auxílio, para que elas possam lentamente também fazer a sua transição. É interessante a gente sempre lembrar que não existe essa história de eu fiz a minha lição, agora eu fico de férias esperando os outros. E na verdade, a partir do momento que cada um de nós cumpre a sua lição, cumpre o seu papel evolutivo, cumpre a etapa a qual está predestinado, existe a obrigação de voltar atrás para que a gente possa compartilhar tudo aquilo que a gente aprendeu, para que a gente possa ensinar, para que a gente possa conduzir todos aqueles que estão precisando daquilo que a gente realizou, para que eles possam também prosperar, crescer e consumarem o papel, a consciência, o quanto de consciência que lhes está reservado nesse momento que nós estamos atravessando. Enquanto não houver isso, o que acaba acontecendo é que esse nosso eu egoístico, ele continua prevalecendo. Enquanto esse egoístico continua prevalecendo, nós não conseguimos atingir ou nós não conseguimos nos ancorar verdadeiramente naquilo que nós chamamos quinta dimensão. Quanto ao processo evolutivo, é interessante a gente perceber que não existe o retido e não existe o aprovado. Toda a humanidade ela deriva de uma mesma fonte e, portanto, toda ela deve voltar para essa mesma fonte. Então não existe aspectos retidos numa espécie de inferno e aspecto de salvos numa espécie de paraíso. A gente precisa compreender que o trabalho consiste em fazer com que esse paraíso, essa espiritualidade, esse amor, essa sabedoria possam reinar e habitar de modo igualitário entre todos os seres vivos e que desse modo toda a humanidade impregnada de amor, de sabedoria e de fraternidade possa louvar a vida una e possa também glorificar ao grande Deus de onde todos nós viemos e para onde todos nós voltaremos. Termino então com as palavras do Salmo 150, que diz: tudo aquilo que respira, louve ao Senhor. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais um tema para a gente pensar. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve e até a próxima.